Meus irmãos, eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo. Vou tentar resumir o mais breve possível. Mas preciso contar esse testemunho porque eu tenho certeza que esse testemunho eu encontrei, depois do que aconteceu, já encontrei homens que um dia fez parte desse ministério e que o que ele passou, eu passei também. Então, quando aconteceu isso comigo, o Senhor falou comigo que eu precisava contar esse testemunho no congresso de homens. E eu esperei chegar esse momento. E eu quero dizer aos irmãos da igreja que eu não tinha nenhum pingo de vontade, irmãos, de chegar aqui hoje e testemunhar e dar um testemunho do que aconteceu comigo. Não era essa a minha intenção. Mas nós temos que fazer aquilo qual o Senhor nos mandou. Esse ano de 2025, irmãos, foi o ano que eu cheguei, eu entreguei tudo que eu tinha na igreja de cargos. Tudo. Eu só fiquei na parte do louvor da missão como geral por causa do pastor Elias, que ele me ligou: pastor Hélio, vamos dar início ao congresso de homens, louvores. Eu disse não. E essa era a palavra que eu tinha no meu coração, já plantada no meu coração: não. E aí eu passei com Elias, nós fomos até de madrugada, irmãos, discutindo sobre o louvor, sobre a missão. E eu não queria mais. Eu falei: não, Elias, eu não quero mais. Eu não queria mais, irmãos, porque era a minha vontade. Eu estava tão aborrecido com tudo, porque o tempo passou e aconteceu coisas comigo que me aborreceu. Me aborreci com o pastor, me aborreci com Elias, me aborreci com vários pastores, irmão, até mesmo com o nosso pastor Enaldo, eu me aborreci. Mas nunca falei para ele, e nunca falei para nenhum pastor o que eu estava passando. E eu falei para ele que eu não queria mais. Eu estou 9 anos na frente da missão Corre, irmão. Eu falei: eu não quero mais, obreiro. Nós temos muitos obreiros, nós temos 20 obreiros no back vocal. Isso é homem abençoado, e todos eles conhecem, coloca eles. Ele disse: não, é tu. Eu digo: não, eu não quero mais. Essa era a minha vontade. Mas nós fomos até de madrugada, e ele me convenceu a ficar. Eu digo: tá bom, vou ficar só na missão com o homem. Mas quando acabar o congresso, eu estou entregando e você coloque o outro, que eu não quero mais. Ele: tá bom, fica até o menos congresso. E eu estou aqui, irmãos. Só que passou os dias, foi passando. Eu entreguei a escola dominical, eu era coordenador. Eu entreguei a missão como do Templo Imperial, que eu era coordenador, 9 anos. Entreguei a coordenação 5 da região. Eu entreguei também. E fiquei só com essa missão do louvor. Mas não queria mais nada. E aí eu comecei a abandonar, parar de ir para a igreja. Chegava na igreja, no Imperial, eu não entrava mais na igreja nem para orar, irmãos. Está aqui, tem obreiro aqui do Imperial que sabe disso. Eu chegava na igreja, chegava até na porta, só de paletó, mas eu chegava lá com raiva. E aí eu digo: eu não vou entrar. Pegava o banco, me sentava lá na frente, ficava lá na frente até acabar o culto. Acabava o culto, antes de acabar eu ia me embora para casa. E assim passei esse ano de 2025. Só que foi chegando o tempo do nosso ensaio. Nós começamos o nosso primeiro, segundo, terceiro ensaio da Missão com o Homem. E eu não me esqueço, porque essa data foi, o dia 15 de agosto foi a data que eu ressuscitei, irmãos. Mas, para que isso acontecesse, na semana do dia 11, até o dia 16, que foi no sábado, eu tive um sonho na segunda pateça. E esse sonho, eu era poderoso. Eu tinha poder, irmão, nesse sonho. Segunda pateça. Esse sonho eu estava num deserto, num campo muito grande, e tinha um exército de homens, e esses homens queriam me matar. E eu estava dentro daquela casa, aquela casa pequena onde estava eu dentro, só que fora daquela casa tinha uma nave, e eu que controlava aquela nave, eu tinha poder.
Eu tinha poder, irmãos. E fora estava aquele exército de homens, todos eles armados para me matar. Só que, como eu estou falando para vocês, eu tinha poder. Entendam, irmãos, aonde a gente vai chegar. Eu tinha poder. Eu poderia sair dali e matar todos eles, porque eu tinha o poder de controlar aquela nave era cheia de arma. E aí chegou a hora de eu entrar naquela nave, eu entrava naquela nave, e aquele exército vinha para me matar. E aí eu sumia, porque eu tinha poder, irmão, eu sumia. Preste atenção, eu sumia. Quando eles iam se aproximando daquele monte de homens para me matar, eu sumia. Quando eu aparecia lá na frente deles. Quando eles estavam de frente, que eles olhavam para querer me matar, de lá eu entrava na nave, eu tinha poder, irmãos. Eu tinha poder. Eu entrava na nave e matava todos. E eu me espantei e não dormi mais. Passei terça, passei quarta, não fui trabalhar. Quinta-feira de manhã cedo eu não fui trabalhar. Chegou a mensagem no nosso grupo, como você sabe, do nosso diácono Dantas, que faleceu do Monte Sião, do Templo Monte Sião. E o Carlos Dantas, irmão, para quem não sabe, foi ele que ficou no meu lugar, na região 5. Ele que ficou no meu lugar. Mas, tudo que ele ia fazer, ele me ligava: pastor Hélio, como é que é? Como é que a gente faz? Eu digo: nós estamos juntos. Mesmo não estando lá, mas eu estou contigo. E assim eu fiquei com ele até o dia que ele partiu, irmãos. Passou essa quinta-feira o dia todo, chegamos no ensaio, à noite eu vim para o terceiro ensaio. Cheguei aqui no terceiro ensaio, todos os irmãos estavam lá. Tem irmão que está aqui, que estava lá no ensaio. Era a semana do congresso de jovens, nós estávamos na sala lá embaixo. E aí nós ia começar o nosso ensaio. E aí eu estou sentado lá no altar, eu estou observando tudo que está acontecendo fora, que está passando os jovens, o congresso deles se aproximando, e eu sentado lá, esperando os irmãos chegar para a gente começar o ensaio. Quando chegou uma quantidade de irmãos, aí eu me levantei, a paz do Senhor, os obreiros se levantaram para a gente orar, para dar início à oração do ensaio. Irmãos, aconteceu isso aqui, ó. Eu estou lá na frente, para a gente começar o ensaio, eu estou de frente para a porta lá, como estão nossas irmãs lá. E os obreiros estão tudo igual vocês, de olho de frente para mim. E só quem está vendo é eu. Só que ele fez isso aqui, olha. Assim mesmo aconteceu. Aquele rapaz apareceu do nada. Foi mesmo assim, entrou. Só que quando ele entrou, ele já veio assim, ó. E eu sabia que era comigo. Eu sabia que eu ia ter uma luta ali, irmãos. Eu sabia que eu ia vencer, não sei como. E eu sabia que era comigo. E ele veio naquela direção, entrou no templo, partiu lá para dentro, chegou lá, ele fez isso aqui e se sentou. E eu estou esperando ele se manifestar. Quando ele sentou, eu digo: vamos orar. Quando eu fui orar, ele se levantou e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo: vem. Porque eu me lembrei do sonho, eu tenho poder, então deixa ele vir. E ele veio, irmãos, todo torto. Chegou perto de mim e disse: pastor, você sabe o que foi que eu comi hoje? Eu comi uma galinha podre. Eu comi não sei o que podre. Tudo que ele comeu estava podre. E eu perguntei para ele: tu já aceitou Jesus alguma vez? Ele disse: não. Tu quer aceitar ele? Eu quero. Te ajoelho. Ele se ajoelhou, irmãos. Nós começamos a orar por ele. Quando nós começamos a orar por ele, se manifestou, pulou lá e saiu pilotando dentro do templo, lá embaixo da sala. Eu dei o microfone para os irmãos orando, e eu fiquei aqui orando, só eu falando com o Senhor. E aí ele foi lá, pilotou por lá, voltou de novo, e a gente oramos. O pastor Antônio orou, mas o pastor Eduardo, o Cristiano, e eu lá na minha, lá olhando. Aí ele se ajoelhou de novo, nós oramos por ele, ele saiu e sentou. Isso não tinha começado o ensaio ainda. E aí vamos começar o ensaio, vamos orar. Quando eu falei para a gente orar, ele fez assim para mim: pastor, eu quero lhe dar um abraço. E eu olhei para ele, eu sabia que não era ele, irmãos. Eu sabia que era o diabo que queria me abraçar. Mas pela alma daquela pessoa, eu digo: vem aqui me dar um abraço. Ele veio. Quando ele chegou, que ele me abraçou, irmãos,
Ele riu no meu ouvido. Ele riu no meu ouvido. Quando ele riu no meu ouvido, eu senti que ali eu perdi a guerra. Quando ele acabou de rir, ele saiu. Os irmãos estavam lá, ele saiu. Tchau, tchau, obrigado, tchau, 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 tchau. E foi embora. Sumiu. E eu fiquei ali acabado. E dali eu fui para casa, passamos um ensaio rápido. No fim do ensaio, o pastor Miguel, Deus usou ele para orar por mim lá, que o diabo queria me ceifar a minha vida, mas eu dobrei o joelho, ele orou pela gente, por mim lá, e eu fui embora. Fui pro velório. Fui pro velório à noite, irmão, do Carlos. E cheguei no velório, a maioria foi embora, ficou eu, minha esposa, o Carlos, a esposa dele, mais o irmão. Ficamos nós 5. E ali naquele velório eu me sentei na cadeira ali. E ali meu coração começou a acelerar, irmão. Começou a doer meu coração. E ali o Senhor falou comigo, eu entendi que ali seria a minha última vez. Eu senti que ali eu ia morrer. E aí eu tirei o óculos 2 vezes, olhei pro Cleito. Cadê o Cleito? E eu não estava mais enxergando o Cleito. E aí eu peguei, me levantei. A minha esposa disse: sério, pega uma cadeira para mim botar minhas pernas. Tinha dado meia-noite. Eu peguei e fiz a postagem da Bíblia lá da leitura, que já era 00:06. Vocês podem olhar que 00:07 foi feita a postagem da leitura. Eu fiz a postagem, ela disse: sério, pega uma cadeira para me colocar minhas pernas. Eu fui, peguei a cadeira. E eu senti que eu ia morrer, irmão. E aí eu botei a cadeira, eu me sentei e coloquei as pernas dela em cima da minha perna. Eu sabia que aí era a minha última vez. E bateu um desespero, irmão, que a minha vontade era sair gritando ali. A minha vontade era saindo gritando naquela rua, pulando, para me tentar fugir da morte. Mas eu também sabia que eu não poderia fazer aquilo, porque a minha esposa estava lá. E aí eu me levantei e fui lá fora. Cheguei lá fora da igreja, eu levantei as mãos para cima e falei com o Senhor, me perdoa, eu sei que eu sou muito falho. Eu sei que eu vou morrer hoje, Senhor. Você está só esperando a hora. Não deixa eu ir para o inferno, Senhor. Não quero ir para o inferno, leva para o céu. Só que eu sabia, irmão, que eu estava por dentro muito aborrecido. E eu sabia que eu não ia para o céu daquele jeito. E aí eu falei com o Senhor naquela hora, eu voltei, me sentei na porta da igreja. E o meu coração parece que ele ia estourar dentro de mim, irmãos. Eu não conseguia mais enxergar mais nada. Eu sabia que estava se aproximando a hora de eu partir. E me deu um desespero. Deu vontade de eu entrar dentro da igreja e chamar ela para ver o que ela poderia fazer por mim. Mas eu sabia que não ia adiantar mais, porque estava chegando a minha hora. E eu peguei, me sentei naquela cadeira. E rápido ali, irmãos, a minha esposa veio, o Cleito veio, sentou do meu lado. A minha esposa veio, sentou do outro lado. Veio mais 2 irmãs, a esposa do Cleito. E de repente eu sabia que era o último momento, irmãos, da minha vida. Eu sabia que ali
Acabou para mim ali. Naquele momento que eu percebi que eu ia morrer, eu me levantei, irmãos. Eu me levantei para mim tentar falar com ela, mas a minha intenção era pegar uma água. Quando eu me levantei, que eu olhei para mim pegar uma água, eu não vi mais nada, e nem senti mais nada. Eu só senti que eu estava morrendo. E aí fiz assim, não consegui, olhei para cá e não consegui ver mais nada. Procurei minha esposa, não achei mais. E ali apagou tudo, irmãos. O Cleito estava lá, eu creio que foi ele que me segurou, e eu não vi mais nada. Ali apagou tudo. Passou alguns minutos, eu respirei, irmãos. Eu abri o olho, eu percebi que eu estava vivo. Eu percebi que eu estava vivo, irmão. Eu pedi muito perdão para o Senhor, porque eu sabia que se eu morresse naquela hora eu não ia para o céu, irmão. Porque eu estava com raiva de todo mundo estava errado. Entendeu? Todo mundo estava errado, só eu que estava certo. E eu não queria mais nada. Eu tinha abandonado a obra. Entendeu? Eu abandonei a obra. Quando eu me espantei, que eu percebi que eu estava vivo, eu ouvi a minha esposa falando: Hélio, não morre, por favor, eu preciso de ti. Jesus ressuscita o Hélio. Eu estava ouvindo já, irmãos. Daí a gente foi para a UPA. Passei a noite na UPA, voltei para casa, passei sexta. Quando foi no sábado de manhã, eu já estava melhor já, irmãos. Sábado de manhã eu já estava bem, lembrando de tudo que tinha acontecido comigo. Aí meu telefone tocou, minha esposa está ali. O pessoal lá do Marex me ligando: Pastor Hélio, vai ter o campeonato hoje aqui no Marex, a gente precisa de ti. Eu digo: tá tudo certo, eu vou jogar hoje com vocês. Porque a minha intenção, obreiros, vocês vão entender, não era mais fazer a obra. Eu tinha perdido já. Eu estava passando ensaio, porque eu queria concluir, mas não tinha mais vontade. Eu ia jogar essa bola. A minha esposa olhou para mim e disse: tu vai jogar bola? Eu disse: eu vou. Ela disse: tu sabe que Deus não quer mais isso contigo. Não é isso que Deus quer para ti. Eu digo: mas eu vou. Peguei meu carro, eu saí com ela, irmãos. Quando eu voltei, já deixei meu carro na frente de casa para me sair. Eu entrei em casa, fui tomar banho. Ela foi para a cozinha, eu estou tomando meu banho. Aí eu tomei banho e saí do banho. Eu estava me arrumando para mim sair, para mim jogar bola. Quando eu estava me arrumando, estava só eu no quarto, o Espírito Santo falou comigo e disse: tu vai morrer lá nessa campo hoje. Aí eu me espantei, olhei, não vi ninguém, estava só eu. Abri a porta do quarto, fui na cozinha, estava só ela, meus filhos não estavam. Eu digo: o Senhor não quer que eu jogue mais bola, mas eu vou. Mas eu vou. Meu carro já estava lá fora, irmão, para mim ir. Eu peguei, me arrumei, cheguei lá fora. Entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu não tinha ninguém lá fora. Quando eu entrei no carro, que eu liguei o carro, olhei para o retrovisor, tinha uma moto parada atrás do meu carro. Aí eu não conheci que estava de capacete, peguei, botei o carro para dentro. Quando eu vi a pessoa sair, o casal, eu disse: pastor, ouvi falar com o senhor. Eu estava no ensaio quinta-feira, e eu vi o que aconteceu lá no Templo Central. Parece assim que o senhor estava se despedindo. Parece que o senhor ia morrer. O diabo queria ceifar a sua vida, e eu vim aqui para me falar com o senhor, para me orar pelo senhor. E aí, irmãos, eu digo: entre. Eles entraram dentro de casa, fomos da cozinha, tomamos o café e voltamos. Quando chegamos na sala para a gente ir embora, ela falou: eu ainda não vou me embora. Eu vim aqui porque eu vim orar por ti. Deus mandou vir orar por ti. Eu digo: pois eu estava esperando. Ela começou a orar por mim, irmãos. E a primeira palavra que o Senhor falou para mim foi: esse que te digo,
que tu ia morrer lá naquele campo era hoje. Não era ontem não, era hoje. E aí eu fiquei ouvindo ela, o Senhor usando ela, irmãos. O Senhor falou para ela, comigo, através dela, disse: outra que eu vou te falar. A tua obra no Imperial não acabou. O teu tempo não acabou ainda. Volta. Eu te ressuscitei para te voltar e fazer a minha obra. E ela não sabia o que tinha acontecido comigo no sábado, na sexta-feira à noite, irmãos. Ela não sabia que eu não tinha falado para ninguém. Ela não sabia o que tinha acontecido comigo na noite de quinta-feira para sexta. Ainda falou mais. Outra. Vocês sabem aquela bênção que vocês estão esperando? Está aqui a minha esposa. Está sendo assinada. Espera que vai sair. E a última. A tua voz. Eu vou restaurar a tua voz para te voltar e fazer minha obra. Irmãos, vou falar para vocês que eu preciso falar. Um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais louvar o teu nome. Eu falei para o Senhor, irmãos, e paguei o preço. Foram embora, voltei, fui orar e agradeci o Senhor, irmãos. Desde aquele momento eu falei para o Senhor que eu estou à disposição da obra. Nunca mais na minha vida posso até deixar vocês um dia, só se os pastores não quiserem mais. Mas eu, irmãos, nunca mais vou abandonar a obra do Senhor. Obrigado, pastor Elias, pastor Enaldo. Conte comigo. O que vocês precisarem para a obra, conte comigo. Eu ressuscitei. Deus ainda faz milagres. Eu ressuscitei.